Candidato, tu diz que colocou as contas do Estado em dia, mas deve mais de R$ 1 bilhão para os hospitais e as santas casas do Rio Grande do Sul através do IP Saúde. Lá tem 1 milhão de vidas que dependem disso, mas o que é mais grave, esses hospitais e santas casas atendem próximo de 65% do atendimento do SUS no Rio Grande do Sul. O senhor considera que essa escolha foi boa? O meu adversário fala sobre mentiras, mas quando diz que ele tem a verdade, é a verdade que lhe convém. Porque ele falou, deve o governo vender tudo. É isso que ele falou naquela palestra. Agora ele diz, não, era um outro contexto, tiram da circunstância do momento, vender tudo. Essa foi a manifestação dele, não é sob circunstância, sob contexto, sob algum momento diferenciado. Mas ele sempre fala sobre a verdade que lhe convém. A verdade é que quando foi ministro do governo federal, por 5 ministérios, ficou, em apenas um deles conseguiu ficar 1 ano, mas com os poderes sendo subtraídos da Casa Civil. Aliás, foi diminuindo de ministérios. A Casa Civil é o mais importante de um governo. Ele começou pela Casa Civil e terminou no ministério que foi criado para ele porque ele não queria cumprir o mandato que o povo gaúcho lhe conferiu de deputado federal. A todo custo ficou pendurado no governo federal para não cumprir um mandato que o povo gaúcho tinha lhe confiado como deputado federal, passando de um ministério para o outro. Se alguém se apresentar para você para uma vaga de emprego, tendo passado em 3 anos por 5 empregos diferentes, desconfie, pelo menos busque referências, o que fez, o que deixou de fazer. Aqui no estado do Rio Grande do Sul nós temos boas referências. Nós entramos no governo com dívidas do Estado, com fornecedores de medicamentos, quitamos, com dívidas com os municípios na área da saúde, quitamos essas dívidas, tínhamos dívidas com os hospitais na área de saúde pública, pagamos toda essa dívida, mais de R$ 1 bilhão e 100 milhões só na saúde. O IP Saúde tem dificuldades, mas nós que organizamos as contas na esfera pública de saúde, seremos aqueles que vamos conduzir com responsabilidade, organizar o IP também para ele poder prestar um serviço eficiente. Esse é o candidato que não atacava, que não ataca, que fala de propostas. Até agora não falou nada do Rio Grande do Sul. Falou de Brasília, falou do governo Bolsonaro e ataca. Deve ser o desespero, né? Tem uma coisa, Eduardo, que tu tem que explicar para os gaúchos. Tu deixou de pagar 10,3 bilhões de prestações da dívida junto à União. E renegociasse uma dívida, assumindo que ela era de 74 bilhões. Mas algo que a imprensa amiga não publicou é que tu vais obrigar as futuras gerações de gaúchos a pagar 168 bilhões nos próximos 30 anos. Esse dinheiro vai sair de onde? Fostes completamente irresponsável. Deixasses uma herança maldita para as futuras gerações. E se eu for eleito pela vontade de Deus e a vontade soberana do povo gaúcho, não vai haver nenhuma dúvida. Vou ao governo federal, vou renegociar em termos justos para que este peso não caia sobre os teus filhos e os teus netos. Talvez a falta de maturidade, a falta de experiência e a falta de sensibilidade, a falta de amar ao próximo, te levou a seguir apenas o caminho do tecnicismo aparente e da maquiagem do orçamento facilitada pela publicidade oficial. Candidato, quem não está falando de Rio Grande do Sul é o senhor. Passa falando de Brasília, do governo federal, e aqui é o Rio Grande do Sul. Não é quintal do governo federal, não é mera extensão de Brasília. Nenhum dos candidatos à presidência estará aqui no Palácio Piratini para resolver o pagamento do salário dos servidores que nós colocamos em dia. Nenhum dos candidatos a presidente estará aqui para resolver o pagamento aos hospitais, para fazer obras de acessos asfálticos aos municípios. Quem estará aqui é o governador do estado. E eu tenho o conhecimento acumulado pela experiência de gestão que tive como prefeito e como governador, que o senhor não tem. A experiência de quem tem responsabilidade para saber que o Estado precisa pagar as suas contas e não empurrar isso simplesmente para debaixo do tapete. O senhor era ministro do governo federal
e o governo não apresentou nenhuma proposta alternativa sobre o pagamento da dívida. Estava atacando a liminar que nós tínhamos lá no STF, pois nós fizemos o acordo que é responsável com o futuro do Estado.